Bom, amigos do nosso canal, eu gostaria de falar aqui do conteúdo de um sonho lúcido que eu tive há algum tempo atrás. E acredito que deve ter uns 4 anos esse sonho, ou mais talvez. Todos nós somos um tesouro, um vaso de barro onde Deus coloca, né, as suas joias, as suas pérolas, as suas gemas preciosas, né? E então isso é uma coisa muito preciosa que Deus me revelou, que é um ritual de exorcismo, tá, gente? É um rito de exorcismo que me foi comunicado num sonho lúcido, utilizando o hexagrama, que é, para quem não sabe, é a estrela de 6 pontas, também chamada de o escudo de Davi, né? Em hebraico, Magen Davi, né? A Cabala judaica fala muito sobre a Magen Davi, e é um objeto, digamos assim, de grande poder, né? Um símbolo de poder e que tem usado tanto na invocação, na evocação de espíritos e dos poderes da luz, dos anjos, dos céus, dos espíritos angélicos, das inteligências, né, angélicas, quanto também em ritos de exorcismo. Gente, esse ritual de exorcismo ele é muito importante como defesa espiritual, porque nós estamos vivendo uma época de astralidade muito pesada, onde nós estamos sendo obsedados a todo instante por espíritos densos, né? Vamos colocar assim, por maus espíritos, e nós podemos receber ataques. E é uma época onde vai haver onde há muitas obsessões espirituais, né? Então, esse rito de exorcismo ele é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o Paracelso, a gente vai falar isso, deixa eu completar a frase, né? A gente vai falar isso também em outros vídeos, mas com outros desdobramentos, outras coisas, não necessariamente de sonho lúcido, mas das pesquisas que eu tenho feito dentro da medicina de Paracelso, que fala sobre as doenças causadas pela entidade espiritual, que também são de caráter de obsessão, né? E ele fala que no caso desse tipo de doença, quer dizer, a terapêutica é uma terapêutica basicamente espiritual, de exorcismo. E a gente vai falar sobre vários tipos de exorcismo em outros vídeos, se assim o Deus o permitir, né? Então esse rito usa, como eu estava falando, o escudo de Davi, a Magen Davi, que é a estrela de 6 pontas, chamada também de hexagrama, que como vocês podem ver aí na imagem, né? É esse símbolo que está aí. E ele está associado com um salmo bíblico, né? Segundo esse sonho que eu tive, né? Esse símbolo ele está associado com o Salmo 6 da Bíblia, né? E assim eu fico pensando, seria tentador eu associar o Salmo 6 com as 6 pontas do hexagrama, né? Mas eu acho que eu não me lembro muito bem, mas parece que tem uma relação, né? Nós somos tentados e eu acredito que há, né? Eu não me recordo se isso me foi falado durante o sonho ou não, mas tem uma relação. Acredito eu que essa correlação do Salmo 6 com as 6 pontas, ela não é uma coisa, uma mera coincidência. Então, o Salmo 6 é exatamente que parte do Salmo 6 que fala sobre isso, que é justamente a parte que é a fala de exorcismo. Está aqui a partir do verso. Eu vou ler a partir do verso 4. Diz assim: Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica.
o Senhor aceitará a minha oração. Então é principalmente essa parte aqui, ó. Verso 8: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a minha voz. No verso anterior, o verso 7, ele falou que ele tem, né, que os olhos dele têm envelhecido por causa da mágoa e por causa dos seus inimigos. Isso verso 7, né? Esses inimigos de que fala o Salmo são maus espíritos, são exatamente os espíritos obsessores, né? Porque a Bíblia é um livro espiritual. Então, quando fala de inimigos nos Salmos, está se referindo aos espíritos obsessores. Mas esses espíritos obsessores, eles podem ser tanto desencarnados quanto encarnados, viu, gente? Então, não se engane tanto com isso. Então, por exemplo, numa época de ódio como a nossa, nós estamos vivendo uma cultura de ódio, né? Na sociedade brasileira, muito ódio sendo trocado por causa de razões políticas, por causa de razões ideológicas, né? É uma época muito difícil e às vezes essas pessoas que nutrem muito ódio acabam sendo bruxas, né? Lançando feitiços, às vezes até inconscientes, né? Porque quando você tem ódio, você pode até você pode gerar pesadelos obsessivos, né? Em que você aparece num pesadelo onde alguém te ameaça, onde você recebe alguma ameaça. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pesadelo, porque isso são formas de pensamento geradas por pessoas que cultivam ódio no coração. E nós precisamos de ter ferramentas espirituais para nos proteger. E nesse sonho me foi revelado exatamente isso, né? O hexagrama, o escudo de Davi, que você pode pendurar no alto da porta do seu quarto ou na entrada da sua casa, né? Ou você pode usar como um pingente. É muito fácil você achar, né, isso em joalherias de prata, de ouro ou até mesmo bijuteria, né? Você acha, é muito fácil. Não precisa ter nada escrito. Desenhei um, não sei nem se eu vou mostrar para vocês, talvez eu até mostre, né, que é muito interessante e vocês podem usar como quiserem, né? Como um talismã a ser pendurado na porta. Vocês podem desenhar, colocar numa moldura e pendurar, ou então comprar. Tem lojas de artigos religiosos que vendem esse hexagrama, tá? Já pronto para vocês pendurarem na parede, só botar um prego ali e pendurar. E o Salmo 6, né? Quando vocês sentirem um ataque, vocês devem ler o Salmo 6, né? O ideal é que vocês tenham um pingente, né? Em que o hexagrama, o escudo de Davi, né? Fique exatamente no peito, assim, na região do peito, né? Isso eu estou falando por conta, né, do conhecimento de magia que a gente adquire através dos livros, né? Mas o que me foi mostrado no sonho são esses dois elementos. O Salmo 6 associado ao escudo de Davi, ou Magen Davi, ou hexagrama, ou estrela de 6 pontas, como um rito de exorcismo e desobsessão espiritual. Então, toda vez que vocês tiverem um pesadelo, que vocês sentirem assim um ataque, né, uma coisa que é sinal de que nós estamos sendo atacados espiritualmente, é quando você sente dor no pé de uma hora para outra. Tem gente que vai no chuveiro, bota sal no topo da cabeça e abre o chuveiro, né, como uma forma de defesa, né, sal grosso. Mas quando você sente dor no pé, quando você sente alguma coisa assim pinicando você do nada, né? Quando você tem algum tipo de pesadelo, quando você vê algum vulto, né? Quando as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo na sua vida, né? Tem uma maré de infortúnio. Todas essas coisas são influências espirituais, né? De pessoas que têm a mente diabólica, né? Que têm a mente, né, muito maligna, e nós temos que nos proteger. Eu acredito que esse sonho que eu tive lúcido foi muito importante para revelar essa ferramenta e esse ritual de exorcismo. Espero que seja de utilidade para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.